E aí, pessoal, pós-eleição. E agora, a pergunta que todos querem a resposta. E Renato, a posição dele, a estratégia dele, faz bem ou faz mal ao candidato? Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve tudo para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link, esse link leva para o WhatsApp da Mais Ágil e lá você conversa e resolve este assunto. Mais Ágil é a solução. Gente, o recado das urnas, a gestão Romildo Bolzan. 6% dos votos escancararam uma realidade. A gestão Romildo Bolzan perdeu toda e qualquer credibilidade com relação ao sócio e ao torcedor do Grêmio. O número é muito impactante. E por que eu começo o conteúdo que vai falar muito de Renato no comando do Grêmio, utilizando a gestão e o resultado da eleição da gestão como centro desse início de conversa? Porque a partir do momento em que Romildo Bolzan retornou com o Renato, demitindo o Roger, se criou uma ideia de que ele teria feito um golpe político, entrando de maneira mais forte no campo. Logo em seguida ele disse que estaria de volta, que iria apoiar os seus parceiros e a partir daí as coisas iriam estar mais cristalinas, mais transparentes, mais claras, em uma forte tendência a melhorar a popularidade do presidente Romildo Bolzan. Isso foi amplamente conversado e entendido. Mas a prática disse: não queremos o status da gestão. O sócio torcedor do Grêmio deixou o recado. Isto não queremos. E aí a pergunta começa a ser feita. A pergunta parte exatamente daí. A figura de Renato Portaluppi, vinculada à figura de Romildo Bolzan, não mexeu com o status do torcedor em relação a tudo que o Grêmio viveu. A forte idolatria por Renato talvez não atinja no nível de sócio torcedor, que é um cara muito mais atento a todas as questões do clube, não atinja uma popularidade que a gente possa determinar que o Renato seja ponto fundamental na eleição, seja de Alberto Guerra, seja de Odorico Roman, seja de Darley. Até que ponto isso, que foi claramente colocado como uma verdade definitiva, ela se torna importante? Essa é a pergunta. A vinculação que se estava tentando dar dos candidatos à força de Renato, seja ele seguindo no comando técnico, seja ele apenas como uma figura de apoio às candidaturas, porque de alguma maneira o Odorico se preocupou com isso e o Alberto Guerra também se preocupou com isso, nós temos que ampliar a nossa conversa. E aí, o que o torcedor, o sócio, o cara do dia a dia, o cara que analisa de forma mais profunda, o cara que está todo dia vendo o conteúdo de Grêmio, que está querendo saber de bastidor, que está querendo saber de tudo, ele quer ouvir falar nessa história. O resultado dessa ação que poderia, como disse o Ribeiro Neto, disse claramente isso nos Donos da Bola, quando o Renato foi, é uma jogada mágica política de Romildo. Os números dizem que não foi nada de jogada mágica de ninguém. Pelo contrário, o Romildo fez 6% dos votos. 6. De cada 100, 6 votaram em Romildo Bolzan. Uma das eleições que ele foi presidente, mais de 75% dos votos ele teve. É claro que o resultado... Ninguém está discutindo isso. O que eu estou querendo colocar nessa conversa é exatamente essa relação, este ponto. O Renato faz bem e ele mexe a eleição ou não?
Me parece que não. Me parece que o sócio do Grêmio quer mais do que um nome, mais do que uma aposta empírica, mais do que uma relação entre isso aqui vai ser bom para o time. Não, eles estão preocupados com o clube, o que é fantástico, o que mostra que o sócio do Grêmio cada vez mais está integrado às coisas mais da estrutura do Grêmio. É mais importante para o sócio do Grêmio saber qual é a relação dos dirigentes com a SAF do que saber quem vai ser o treinador. E isso é fantástico, porque isso mostra um clube mais evoluído, isso mostra um clube que está pensando mais longe, isso mostra um clube que também está se organizando com cabeças muito pensantes lá na base, lá na estrutura, lá na origem dos projetos. Por isso é que eu fiz questão de abrir essa discussão aqui, exatamente da maneira como a gente leu em alguns momentos todas as movimentações que a política estava determinando. A renovação do Grêmio, que o Grêmio falou, o Grêmio não mudou tanto, não. O Grêmio tem os votos do conselho pro Darley, da torcida pro Darley, que renova um número importante de conselheiros. Ali nós temos 44, se não me engano, que não eram conselheiros, mas nas outras chapas, a de Odorico e a de Alberto Guerra, não. Nós temos pessoas que passaram pela gestão, pessoas que estão na gestão, muitas pessoas que de alguma maneira contribuíram lá, deram condição de trabalho a muitas coisas, e outras que não, mas o número de renovações é maior do que o número de novos conselheiros. Então, ou que de alguma maneira retornam depois de ter sido, não são figuras desconhecidas dentro da vida política do Grêmio. Então, o Grêmio se movimenta de uma maneira que me pareceu, e a eleição me mostra isso, que está todo mundo preocupado com o projeto. Não estão tão preocupados assim com os nomes. Os nomes são importantes, os nomes são relevantes, os nomes impõem, sim, algumas situações que são necessárias. A figura da liderança é algo muito bom e é salutar, só que quando entra no âmbito do trabalho, não me parece relevante. Nós já tivemos a eleição que o jogador do cofre decidiu, que um contrato aqui decidiu. Me parece que essa fase acabou. Nós estamos vivendo um momento de muita capacidade de conhecimento das coisas internas do Grêmio e também de entendimento um pouco mais geral. Não vai ser o nome do Renato que vai determinar a eleição para presidente do Grêmio, seja quem for o apoio que ele vai dar, se é que ele vai dar. Mas eu acho interessante, principalmente, fazer análise dessa relação da mudança de Renato prestes à eleição, podendo ali dar alguma consistência ao presidente, e que acabou não se confirmando nas urnas. As urnas, nesse caso, são definitivas, e foram com o presidente Romildo Bolzano. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.